Vejamos então esse segundo aspecto da humildade, que é a nossa completa e total dependência de Deus. Se vocês olharem para Josué e Caleb, são excelentes exemplos de serem completamente e totalmente dependentes de Deus. Se vocês lembrarem, Israel estava no deserto há 1 ano e Deus fala para Moisés assim: eu quero que você escolha 12 líderes de cada tribo e eles vão para a terra prometida como espiões. Eles vão espionar a terra que eu estou entregando a esses filhos de Israel. Então os 12 espiões entraram na terra. Na verdade, pegaram um cacho de uva que era tão grande que 2 homens tiveram que carregá-lo nas costas. Quer dizer, uma terra que jorrava leite e mel, uma terra frutífera. E os 12 espiões voltaram depois de 40 dias investigando lá, e toda a congregação estava ali, e os 10 espiões, 10 dos 12 espiões falaram primeiro, dizendo: meu Deus do céu, nós averiguamos a situação e existem cidades fortificadas para lá. Tem guerreiros bem treinados por lá e eles também têm gigantes naquele lugar. E a congregação inteira começou a choramingar. E Josué e Caleb, na verdade foi Caleb e Josué, acalmaram todo mundo dizendo: uou, peraí gente, vamos sair agora mesmo e conquistar aquela terra. Agora, olha só que interessante. Se vocês olharem para os 10, eles estão avaliando a situação, estão dizendo: tá bem, somos um bando de escravos que acabaram de escapar do Egito, e tem guerreiros treinados daquele lado, tem gigantes lá, e pessoal, não tem como a gente chegar e conquistar essas cidades fortificadas, não temos nem as armas certas para isso. Então eles estavam pensando: a gente vai proteger nossas esposas, vamos proteger nossos filhos. E vocês diriam: nossa, que homens humildes eles são. Estavam avaliando a situação corretamente. Eles entenderam que para eles serem arrogantes e orgulhosos e irem lá e tentarem tomar aquela terra, estariam colocando a vida das esposas e dos filhos em risco. Uau, esses são homens humildes. Não eram. Esses homens acabaram sendo enforcados na presença de Deus. Foram executados porque Deus estava irritado com eles e disse... Ele estava muito irritado e disse: por quanto tempo eu vou ter que tolerar essas pessoas que não vão me escutar? Ele disse: os únicos que me ouviram foram Josué e o Caleb. Esses 2 sim, têm um espírito diferente, eles me seguem integralmente. Então, se vocês olharem para essa situação de novo, e se vocês não conhecerem a história, vocês vão avaliar esses espiões como sendo humildes. Os 12 espiões que estão protegendo esposas e filhos e olhando para as coisas por um ponto de vista elevado. E vocês diriam: Josué e Caleb são orgulhosos, arrogantes e pessoas insolentes que estão colocando as esposas e os filhos em risco e toda a nação em risco. E mesmo assim Deus disse: Josué e Caleb estão me seguindo de verdade, e os outros homens é que são falsos humildes. Vou contar uma coisa: a falsa humildade te afasta mais rápido das coisas de Deus do que qualquer outra coisa nessa vida. Então, número 1, humildade é a obediência a Deus. Número 2 é a nossa completa e total dependência de Deus. E qual é a número 3, então? A número 3 é o jeito que a gente se enxerga de verdade, entenderam? Se vocês olharem para Paulo, quando ele fala sobre a mente que estava em Jesus, ele se humilhou, ele se tornou obediente até a morte na cruz. Se olharem um pouco antes disso, em Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 9, ele diz, Paulo diz: não seja egoísta, não tente impressionar ninguém, seja humilde. Seja humilde. Então, em outras palavras, se está tentando impressionar alguém, você não é humilde. Entendeu? Eu quero que vocês anotem isso. Se vocês estão buscando impressionar alguém, não estão sendo humildes. Beleza? Então, não importa se você tem 2 metros e pode enterrar uma bola de basquete e fica lá porque, eu sou o cara. Você enterra a bola de basquete e fica... Isso não é humildade não, cara. De acordo com isso aqui, você está só tentando impressionar as pessoas ao redor, pensando nos outros como melhores que você. Então por que vocês não pensam em como construir outra pessoa? Bom, isso quer dizer não devemos competir? Não é para não competir e se divertir. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já vi gente que compete e ganha a partida e elas vão lá e honram a pessoa que elas derrotaram, de um jeito muito bonito. Então pensa comigo, é o jeito que vocês se enxergam. Sejam humildes, pensem nos outros como melhores que vocês, não procurem só os seus próprios interesses, mas se interessem pelos outros também.
É a mesma atitude de Jesus Cristo. Ele se humilhou e se tornou obediente até o momento da sua morte. O que ele estava fazendo? Ele estava considerando você e eu acima dos interesses dele mesmo. Ele tirou os nossos pecados, nossas moléstias, nossas doenças. Ele tomou isso quando ele não merecia morrer, porque nos estimava mais do que a si mesmo. Isso também pode ser visto na vida do apóstolo Paulo. Em Filipenses, capítulo 3, logo depois desse capítulo 2, ele fala sobre duas coisas diferentes. O que ele conquistou antes de ser salvo e o que ele conquistou depois de ser salvo. E muita gente não vê isso, elas acham que a única coisa que ele está falando é sobre o que ele conquistou antes de ser salvo. Não é verdade, ele está falando sobre as vitórias que ele teve em Cristo depois de ser salvo. O que ele está falando sobre isso? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Na verdade, o que Deus tinha feito por ele desde que ele foi salvo, e avançando para as que estão adiante. Eu vi muitas pessoas que Deus vai usar em ministérios e de repente elas começam a ficar assim: eu estou acima de outras pessoas, eu sou importante. Não foi esse o jeito lá com o apóstolo Paulo, não. Deixa eu mostrar para vocês como o apóstolo Paulo se enxergava de verdade. Esse é o número 3. O modo como todos nós nos vemos. Vamos lá? Em 56 depois de Cristo, ele escreve uma carta para a igreja dos Coríntios. E eu quero que vocês escutem o que ele fala nesse ano de 56 depois de Cristo. Ele diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos. Peraí, só um pouquinho. Ele escreveu para essa igreja inteira e disse: olhem para todos os apóstolos. Tem mais do que 12 apóstolos aqui. Eu espero que vocês saibam, no Novo Testamento tinha pelo menos uns 23 apóstolos. Timóteo era apóstolo, Tito era outro. Tá bem, Paulo disse: olhem para todos esses apóstolos. E ele disse: eu sou o menor. Ou seja, ele está dizendo que ele era o da pior qualidade. Ele era o menor. Paulo era o menor dos homens ali naquele lugar. Agora, o que é falsa humildade? Falsa humildade é saber qual é a coisa certa a dizer, mas você não está dizendo aquilo de verdade, diz outra coisa. Ou seja, ei, essa foi uma ótima mensagem. E você, sério? Não fui eu, foi Deus. Mas por dentro você diz: cara, olha só pra mim. Isso não é humildade, não. Isso é falsa humildade. Você conhece a coisa certa a dizer, mas você quer mesmo que as pessoas notem você. Não é? Isso é falsa humildade, certo? Você não pode escrever falsa humildade quando está escrevendo um versículo. É uma mentira. Para Paulo dizer: eu sou da pior qualidade entre todos os apóstolos aqui, se ele fizer isso por falsa humildade, sabendo que essa é a frase politicamente correta para dizer, ele está mentindo. Isso não poderia estar na Bíblia, não, cara. Então, o único jeito do Espírito Santo permitir Paulo escrever isso, eu sou o menor dos apóstolos, sou da pior qualidade, sou o pior dos homens aqui, seria se ele se visse desse jeito mesmo. Se ele realmente se visse como a pior qualidade, mas escutem só, mas pela graça de Deus, eu sou o que eu sou e a graça dele comigo não foi em vão, mas eu trabalhei abundantemente, mais do que todos eles. E quem são todos eles? Os outros apóstolos, ué. Contudo, não fui eu, mas a graça de Deus em mim. Então Paulo é o primeiro a dizer: eu sou o menor, eu sou da pior qualidade. Na verdade, eu tive mais trabalho do que todos eles, mas na verdade não fui eu, não. Foi a graça de Deus em mim. Sabem, as pessoas se aproximam da minha esposa Lisa e de mim e dizem: meu Deus, os seus livros tocaram tanto as nossas vidas. Mas por dentro eu fico rindo e eu digo: olha, quer saber? A razão pela qual meu nome está aqui nesse livro é porque eu fui o primeiro cara a ler ele. Eu não conseguiria escrever um livro tão bom. Foi a graça de Deus em mim. Eu realmente acredito nisso, entendeu? Se vocês vissem as minhas notas nas aulas de inglês no ensino médio, vocês vão entender do que eu estou falando. Enfim. Isso foi em 56 depois de Cristo. Ele disse: eu sou da pior qualidade entre todos os apóstolos. E agora saltamos para 7 anos depois, quando ele escreve os Efésios. Esse livro foi escrito em 63 depois de Cristo, 7 anos depois. Olha só, escutem o que ele diz. Aqui no versículo 8, capítulo 3, ele diz: para mim, que sou o menor de todos os santos, foi dada essa graça. Tá bem. Agora ele não é só o pior entre todos os apóstolos. Agora ele é da pior qualidade entre os santos também. Ele acredita de todo o coração. Lembra que não pode escrever uma afirmação politicamente correta na Bíblia, ok? O Espírito Santo só deixou ele escrever isso porque ele realmente achava que ele era da pior qualidade. Ele acreditava mesmo nisso. Captou a mensagem? Agora eu vou levar você para mais 2 anos à frente, para 64 ou 65 depois de Cristo. Logo antes de Paulo ser decapitado, ele escreve essa carta para Timóteo dizendo: esta é uma fala fiel e digna de aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Não era eu sou o pior. Entenderam? Agora olha só. Ele diz: eu sou da pior qualidade dentre toda a humanidade. Ele finalmente tem o coração de Jesus Cristo.
Porque Jesus disse: eu estimo que todo o mundo no planeta seja mais importante do que eu mesmo, e é por isso que vou morrer por eles. Paulo finalmente conseguiu o amor de Deus aperfeiçoado nele. Sabem, a gente olha para o ministério hoje e as pessoas ficam tipo, elas sobem no altar e ficam, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Era assim que eu costumava olhar para isso quando eu era novo no ministério há 40 anos atrás. A ideia de chegar no altar era essa para mim, não é? Que bom que Deus me protegeu daquilo, porque eu fiz uma oração bem esperta que eu nem sabia que era tão esperta na época, e dizia assim: Deus, nunca permita que o ministério cresça além da personalidade que o Senhor me deu. Tive que passar por muita dor e sofrimento na selva da vida para conseguir a personalidade que pudesse lidar com o que Ele me confiou. Estou falando sério, preciso entender isso. Se tiver uma oração, se existe alguma coisa que vocês possam levar de todo esse curso, orem, por favor. Deus, nunca permita que a sua promoção na minha vida, que os seus dons na minha vida, vão além da personalidade que o Senhor desenvolveu para mim. Vão passar por muita dor ao fazer essa oração. Porque deixa eu te falar, quebrar não é fácil não. Quando Deus quebra a gente, quando Ele nos leva a um lugar de contrição, não é um processo fácil. Para o Davi foi o deserto da realidade por todos aqueles anos, e Moisés, 40 anos no meio do deserto. Para João Batista foram 30 anos treinando no deserto para um ministério de 6 meses. 30 anos treinando para um ministério de 6 meses? Deixa eu contar uma coisa para vocês, eu prefiro terminar eu prefiro terminar bem do que ter um ministério enorme e não terminar bem. Esse é o coração que vocês deveriam ter, essa é a humildade que a gente deveria buscar e correr atrás. Gente, deixa eu falar uma coisa, eu já avancei tanto, eu tenho tanto mais para falar, deixa eu só falar isso, tem muito mais aqui no livro sobre isso, eu acho que é tão importante nos dias de hoje, nas horas em que vivemos, quando as pessoas estão se projetando nas redes sociais para serem as melhores, para serem os homens e mulheres mais famosos das redes sociais. As pessoas estão tentando se projetar como sendo significantes e importantes. Deixa eu contar uma coisa, pensem nos outros mais do que em vocês mesmos. Então, número 1, a humildade é a sua completa obediência a Deus, enquanto que número 2 é a sua completa e total dependência dele. Número 3, o jeito que você se enxerga, que você realmente se vê, não mais importante do que as pessoas que te rodeiam, mas você como um servo delas. Jesus disse: eu estou entre vocês como aquele que serve. Então, a escolha é nossa. A gente pode escolher nos humilhar, ou se não fizermos isso, eventualmente Deus vai humilhar a gente. E cá entre nós não é nada divertido isso não, viu? E a gente conversou sobre a importância de realmente ter intimidade com Deus. E nós falamos sobre a importância do temor ao Senhor e da humildade também, porque o temor ao Senhor e a humildade são os super gêmeos das Escrituras. Quer dizer, é muito importante que vocês entendam isso. Um homem realmente humilde teme a Deus, e o homem que teme a Deus é realmente humilde. E isso serve para mulheres, claro. Orgulho e rebeldia são os super gêmeos do lado negro da força. Então a gente aprendeu que você deve temer o Senhor e ter humildade para habitar com Deus, para ter intimidade com Ele. Agora, nas próximas 2 lições, a gente vai entrar nos aspectos práticos de como ser realmente engajado em uma relação íntima com o nosso Criador. Vocês não vão querer perder essa. Até a próxima!